Para nossa alegria! O Hora da Coruja está no ar. Paulo, que alegria toda é essa, meu Deus do céu? Não sei, tô alegre, primeiro porque nós vamos falar de céticos. Sim, quando a gente vai falar E de segundo ceticismo... porque aquele moleque desgraçado na TV ficou passando aquele vídeo agora e eu viciei naquilo. Exatamente. Tá todo mundo viciado no Para Nossa Alegria. É, e tudo que a gente vai fazer agora é para nossa alegria, não é? Mas, no caso dos céticos, sim, porque o projeto dos céticos é a eudaimonia, é a felicidade. Então tem né? tudo a ver com Para Nossa Alegria. Tem tudo a ver. E a gente está muito alegre de fazer o programa Meu aqui de novo, mais Deus uma do céu. terça-feira, não acha? Estar aqui é uma alegria. Então hoje vamos falar sobre as duas escolas céticas, Para a nossa alegria. para a nossa alegria e para a alegria de todo mundo que está assistindo, sobre a escola do Pirro e a escola, que seria a nova academia, né, chamada de nova academia, que é a escola do Sexto Empíricos. Sim, a nova academia do Sexto Empírico, mas derivada da academia lá do Platão, que se transformou depois da morte do Platão. Teve mais alguns diretores. No sexto diretor, a academia do Platão começa a aderir ou montar um projeto cético. O Pirro de Elis, ele trabalha com o ceticismo à parte dos chamados céticos acadêmicos. Então vai correr duas escolas céticas aí, mesmo na antiguidade. Sim. Depois, lá na frente, o Sexto Empírico, já depois de Cristo, vai recuperar esse debate todo e vai, digamos assim, montar aquele esquemão sobre o ceticismo que nós conhecemos hoje. E que tanto influenciou os filósofos como Montaigne e o Hume, por exemplo, né? O Hume, Montaigne, né? E virou aí hoje. Bom, eu fiz o texto lá para o blog, para aquecer os motores, né? E estava até dizendo que essa história de ceticismo virou uma coisa que não era na antiguidade. Né? Quer dizer, hoje você pega um estudante de filosofia, ele fica discutindo questões técnicas sobre os argumentos dos céticos. E você vê até gente que se diz pirrônico, neopirrônico, e que discute isso. Mas isso não é ser cético, nem muito menos pirrônico. Né? Por quê? Porque o projeto cético não é um projeto de discussão técnica sobre epistemologia, sobre conhecimento. É um projeto de ser feliz. Né? É um projeto em busca dos ideais gregos, da filosofia clássica e do helenismo, de eudaimonia. O projeto do helenismo é isso. A finalidade é tirar a ansiedade e, portanto, ser feliz. Tirando a ansiedade Não, mas veja, ser feliz. no Epicuro, tirar a ansiedade. Nos estoicos, tirar a frustração. Mas nos céticos é algo muito mais amplo. O lema dos céticos e do Pirro é livrar-se de toda perturbação. Que bom, ou seja, você vai chegar em casa e fazer uma limpeza na sua família. Você começa a se libertando de todo problema e perturbação que tem na vida, né? Não, por incrível que pareça, Fran, é o contrário do que as pessoas imaginam. As pessoas imaginam que você se livrar das perturbações é você se livrar das dúvidas, é você ter certezas. Os céticos são o contrário. Se livrar da perturbação é admitir que tudo está em dúvida e você se livra das certezas. Por quê? Porque quando você sabe o que é falso e verdadeiro, e quando você sabe o que é certo e o que é errado, você é um dogmático. Então aí você vai ter que arcar com as responsabilidades de saber isso. Você vai ter que defender essas coisas que você sabe. Você não sabe? Então defende. Então você vai ter que honrar este conhecimento. Isso vai te perturbar. Essa é a perturbação da vida, porque a toda hora você vai estar comprometido com essas verdades e com essas certezas que você tem. Só que aí o Pirro vai dizer o seguinte, isso vai levar você simplesmente à perturbação. Agora, quando você entra em dúvida e vê que tudo que você pode dizer que é um conhecimento, você pode pôr em dúvida, você não tem mais que honrar
com esta verdade, com esse conhecimento. Você não tem que ficar defendendo isto. Então você simplesmente pode suspender os seus juízos sobre tudo. E suspendendo os seus juízos sobre tudo, você não precisa ficar decidindo. Então, talvez e aí você fica sem perturbação nenhuma. É a epoquê, né? Em grego, a epoquê. É você suspender os juízos. Eu não preciso emitir juízos sobre nada. E depois vem a ataraxia, que é a suspensão da ação. Você também não precisa tomar atitudes. Você não precisa emitir juízos, não precisa tomar atitudes. A tua vida é uma tranquilidade, você não se perturba. Porque uma coisa pode estar errada, pode estar certa, pode estar verdadeira, pode ser falsa. Você não se perturba. Será que esse foi o segredo, então, do exército aí do Alexandre? Porque o Pirros conheceu o Alexandre, andou com o Alexandre por todos os lugares e influenciou muito. Inclusive, o Alexandre influenciou muito os soldados. Você sabe que é uma coisa interessante, né? Porque o Alexandre estudou com Aristóteles, né? O Pirro é um membro das expedições. Eu não sei se o Pirro, por exemplo, era alguém que o Alexandre conheceu como filósofo ou tinha algum contato. Talvez ele nunca nem soubesse quem é o Pirro dentro das fileiras de milhões de soldados que ele tinha, né? Agora, o interessante é que o Pirro esteve como soldado do Alexandre e como filósofo também dentro dessas fileiras. Então, é muito interessante porque a ideia que a gente tem, né, de tranquilidade é a ideia de que você sabe. A ideia do cético de tranquilidade é a ideia de que você não tem que arcar com o saber porque ninguém sabe. As coisas podem ser verdadeiras e podem ser falsas. Eu não tenho que decidir porque isto é, no limite, indecidível. Tem inclusive uma frase, né? Uma frase da escola de Pirro. Nada pode ser conhecido, inclusive isso. Nada pode ser conhecido. Inclusive o nada isso. Que se pode ser conhecido, né? Inclusive essa frase. Mas aí é o sexto empírico falando, lá na frente, né? 3 séculos depois de Cristo, né? Falando do Pirro, né? É interessante isso daí. Eu assim, fico pensando, né? Nós estamos conversando, as pessoas estão tão acostumadas a lidar assim, né? Epicurismo de um lado, estoicismo do outro, e o ceticismo como uma questão de epistemologia, uma questão técnica, de discussão mais de estudante de filosofia do que propriamente de filosofia, né? Mas não, o ceticismo não tem nada a ver com essas questões técnicas de epistemologia, de lógica, é uma filosofia prática. Ela também está no bojo da filosofia clássica, no bojo da filosofia clássica saindo para o helenismo, ou seja, para a nossa alegria. A questão é essa, é ser feliz. É a prosperidade, é o daimonia, é isso. Você vê que coisa, quando lá na frente, lá no Renascimento, o Montaigne vai adotar o ceticismo, o que ele faz? Ele era prefeito. Ele fala, bom, já que eu agora não posso dizer o que é certo e o que é errado, eu tenho que suspender o meu juízo, eu não posso mais ser prefeito. Exatamente. Um prefeito que não sabe o que é certo e o que é errado não pode ser prefeito. Exatamente. Não tem Aí como. depois ele fala assim, mas já que eu não posso também agir, né? Porque se já não sei qual é o certo, qual é o errado, eu também tenho que suspender a minha ação, a ataraxia. Aí ele vai para a biblioteca dele, para o castelo, né? Tem aquela torre do castelo ali, no castelinho dele lá, no Montaigne, né? E ele fica lá. Ele nem sai mais, ele só pede o chá, o café dele lá e fica lá na biblioteca dele. Ele tem, né, lendo, escrevendo, né? Aí vamos falar pro pessoal, quem tiver dúvida... Imperturbável. Tudo que o filósofo queria fazer da vida, né? Poder ficar num castelinho com todos os seus livros, recebendo a comidinha ali sem sair dali, né? Só falta na internet. Aí você fala assim, poxa vida, mas como que você pode estar imperturbável em dúvida? É claro que justamente por eu estar em dúvida, eu não tenho que tomar partido. Não tomando partido, estou tranquilo, problemas. Tranquilo, né? Agora, quem sabe as coisas, vai ter que tomar partido. Vai ter que falar, bom, eu sei. Ah, sabe, vai fazer. Né? Exato. Paulo, vamos pedir para o pessoal, quem quiser mandar uma pergunta sobre o ceticismo, também sobre as escolas helênicas, pode mandar já para a gente, que a gente já está recebendo as perguntas e vai responder aqui no ar. E tem Lembrando que, lógico, tem prêmio? Todo mundo, quem faz pergunta aqui, a pergunta é lida, recebe o prêmio, olha. Hoje eu vou mandar para todo mundo o DVD de filosofia, Filósofos Essenciais. Aí pode aprender filosofia desde os antigos até a filosofia contemporânea.
para nossa alegria. Exatamente. Mas você veja, você tá aí com medicina da alma, não tá? Tô. Isso. Você sabe que, depois que eu escrevi Medicina da Alma, eu estava pensando que eu deveria ter incluído um capítulo sobre o ceticismo, né? Como também uma medicina da alma, porque se você quer se livrar das perturbações, né? É uma grande medicina eu da deveria alma ter isso. incluído. Não incluí. Acabei falando do ceticismo no outro livro. Mas o ceticismo está dentro desse bojo das escolas, das medicinas da alma do helenismo. E a apatheia também seria uma dessas medicinas da alma, que é essa ausência das paixões? A ausência das paixões. Veja, se você não sabe, no âmbito do conhecimento, o verdadeiro e o falso, se você não sabe, no âmbito da prática, o certo e o errado, então você tem a epoquê, suspensão dos juízos, a ataraxia, suspensão da ação. Então, o que você tem? A não perturbação. Isso, de certo modo, é um passo grande para a apatheia, né? Para você ser apático. Não apático no sentido de você ser assim, nunca morto, mais fazer nada. mas apático no sentido de que você é inatingível. Inatingível. Você não é preso pelas paixões. Você veja como essas escolas, no limite, elas se encaminham para coisas parecidas? Né? Os estoicos e os epicúreos também estão tentando se livrar das paixões. O ceticismo, por outra via, também. Né? Tá nesse conjunto. Porque a paixão é um sofrimento. Paixão é uma perturbação. Ela é uma perturbação total. Eu tenho um amigo, o Luiz Milanese. O Luiz Milanese é diretor da ECA, lá, da Comunicações da USP. E ele falava assim, Paulo, eu nunca me apaixonei, mas deve ser horrível, né? Porque a gente fica entregue a coisas que a gente não sabe de onde que vem. E vem da gente mesmo, né? Faz coisas que a gente jamais imaginaria. Tem um pavor, se humilha. Se humilha, dá baixaria. Né? Pessoas que você não imagina que poderiam fazer aquilo. Né? Tem cenas de ciúme em público. Sim. Que coisa linda. Quantos de nós, depois que acaba isso, fala assim, gente, se filmasse era o Almodóvar. Né? Acabou, exatamente. Né? Você vê? Antigamente, isso daí... Porque, veja, é interessante, né? O Almodóvar tem aquelas cenas onde o sujeito arranca a cueca, joga, se esborracha, né? Isso é um patos, né? Você está sob o patos, sob paixão, né? Aí depois que acaba, você fala, puxa vida, paguei um mico desgraçado, né? E aí também tem parece que aquilo que te afetou veio de outro mundo, porque você não se reconhece naquela pessoa. Né? Você olha e você fala... eu acho que paixão é o exemplo perfeito para perturbação, né? A perturbação. Porque o dia todo você está perturbado, com a sua cabeça... Veja só, a gente falou do Epicuro e falamos dos estoicos. E no caso do Epicuro tinha lá as inscrições na pedra. Sim. Né? Que eu até brinquei que o pessoal falou assim, que eram os pichadores da época. Né? Os pichadores picharam os dizeres do Epicuro. Se você tivesse céticos pichadores, eles iam escrever na pedra esse slogan, né? Livrar-se das paixões. É muito interessante isso daí. E é tão importante isso que vai influenciar depois o neoplatonismo, né? O neoplatonismo pega por aí. Pega por aí. Porque veja como é interessante, né? Você fala assim, o Epicuro tem a ver com Sócrates? Tem. Por causa da educação dos sentidos. Os estoicos têm a ver com Sócrates? Tem. Por quê? Por conta da tentativa de se livrar, né, da frustração e manter-se altivo. Aí você vai para os céticos também. Por quê? Porque o Sócrates é exatamente aquele cara que põe uma formulação, põe a outra e leva a contradição, de modo que ele refuta o outro. Essa maneira de agir é a dos céticos. Inclusive, né? olha... Você tem um conhecimento, ele fala assim para você, eu posso formular um enunciado que vai colocar esse seu conhecimento em dúvida. Aí se você fala, eu tenho outro conhecimento, eu posso formular um enunciado que vai colocar esse outro conhecimento em dúvida, e assim sucessivamente. Sim. Ele sempre acha que ele pode formular um enunciado que põe aquilo que você sabe em dúvida. Né? Ele tá convencido de que você nunca vai ter um conhecimento que não é possível de ser duvidado. Essa é a pegada. Então, portanto, para que se perturbar em saber as coisas se elas vão ser sempre postas em dúvida?
É um negócio fantástico isso. E o Tiago tinha acabado de fazer uma pergunta, eu acabei de ler a pergunta dele, se existia alguma relação entre o ceticismo do Pirro e o Sócrates. Então, está respondido. O Sócrates é o homem que faz esse método, não é? E, Aliás, não termina numa aporia, todos os diálogos socráticos não terminam numa aporia, termina numa situação onde você não vai decidir. Quando decide, é porque já é platônico. E o Platão já botou a mão. Porque pode ser sempre refutado. Pode ser sempre posto em dúvida. Pode ser sempre que... É um negócio que parece que você fala assim, puxa, mas será que tudo? Será que qualquer coisa que eu fale... Até aquilo que é dos sentidos, que dá a impressão de ser o mais... dos sentidos, né? E aí há os exemplos, né? Os exemplos dos próprios céticos acadêmicos, não do Pirro. Não do Pirro, dos céticos acadêmicos, dos céticos a partir do sexto diretor da escola platônica, da academia, que a academia vai virando cética, aí você tem os exemplos, que um dos exemplos é aquele que eu falei para você aliás, esse exemplo aqui é muito bom, esse exemplo. Por quê? Que é um exemplo que depois nós vamos comer o exemplo, entendeu? Isso. Eu gosto de exemplos que a gente pode comer, beber. Vocês percebem que a gente aproveita o programa aqui para fazer sempre isso, né? Esse exemplo do ovo. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Eu trouxe o seu exemplo aqui. Bem caprichado o seu exemplo. Por favor. Aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou fazer isso aqui é um ovo. Eu vou fazer um enunciado verdadeiro e que eu estou convicto que é um conhecimento. Assim, ó, este é um ovo do Paulo Giraldelli, meu. Este é um ovo meu. Eu vou fazer o enunciado. Ó. Eu sou o proprietário deste ovo. Este é o meu ovo. Que bonito. Que bonito. Esse é meu ovo, ficou ótimo, né? Ficou eu vi excelente. Lá que o Fernando adorou quando eu falei, Fernando esse é meu ovo. Fernando tá fazendo assim, que ele quer pegar nesse ovo. Não vai pegar o ovo. Esse aqui é o meu ovo, né? Agora, veja só. Então, eu sei que esse é o meu ovo. Isso é um conhecimento que eu tenho. Eu posso duvidar disso? É bobagem eu duvidar disso, né? Não posso duvidar disso. Não. Mas o cético aparece e diz, eu vou mostrar para você que você pode duvidar. Guarda o ovo. Fernando, vou guardar meu ovo, tá? Tá, por favor, deixa que eu pego, viu, Fernando? Não vai pegar no ovo do Paulo, não. Eu que pego, tá? Eu vou guardar aqui o ovo, ó, pessoal. Tá vendo? Ó, esse aqui é o ovo do Paulo, viu? Vocês estão vendo, né? Então, ó, vou guardar ele bem aqui, ó. Aqui. Certo, tá guardadinho seu ovo, viu, Paulo? Tá bem seguro aqui, tá? Tá guardado. Tá. Então, vamos supor, daqui na verdade não vamos supor nada, que eu tô mesmo com fome. Eu tô com fome, aí eu falo pra você, Fran, o meu ovo, você não trouxe meu ovo? Trouxe sim, tá aqui, ó. Vamos mostrar aqui pro pessoal que eu trouxe, ó. Ó, o ovo do Paulo, certo? O ovo do Paulo. Eu vou dar, tá? Vou dar o seu ovo, ok? Tá, toma, Paulo, seu ovo. Tira os olhos daí, Fernando, meu ovo, sai pra lá. Coisa de louco, rapaz, não é possível. O cara tem namorado e fica olhando meu ovo. Que coisa. É pra disfarçar a sua namorada. Esse é meu ovo, meu conhecimento. Esse é meu ovo, vou comer meu ovo, entendeu? Então, Paulo, na verdade não é o seu ovo. Que isso? Tá brincando? Não. Como que ó? Branco. Você tem certeza que ele é seu ovo? Pô, mesma coisa. Ó, aqui é meu ovo. Você não guardou meu ovo aí? Então, mas na verdade o pessoal em casa estava vendo que não era o seu ovo. O quê? Ó, olha isso aqui, ó. O que é isso? Esse aqui é o seu ovo. Tinha dois, né, aí dentro? Tinha, eu te enganei. Nossa, gente. Quer dizer que esse aqui era outro ovo? É outro ovo. Então é exatamente isso que o cético faz. Você veja, né? Eu tinha certeza, eu tinha um conhecimento que era o meu ovo. Então esse conhecimento, pronto, está descartado. Está descartado. Né? Vamos supor que você nunca tivesse me mostrado isso. Eu ia passar uma vida inteira com um conhecimento o quê? Ia. Falso. Portanto, não conhecimento. Né? Inclusive, isso acontece muito quando a gente conhece pessoas gêmeas. Gêmeos. Eu tenho um problema terrível, que eu não consigo saber quem que é um, quem que é o outro. E eu Por passei exemplo, uma vida... Se você não vê os dois juntos, você pode não saber Exatamente. que são Eu tive uma professora de geografia que muitos anos depois eu fui ter aula e eu sempre achei que era com ela que eu estava tendo aula. A Nura e a Eza. A Nura e a Eza, exatamente. A Nura e a Eza, professoras de geografia da cidade de Ibitinga. Exatamente, foi depois de foi quase minha professora, um ano. Também. A Eza não, mas a Nura foi minha professora também. Foi depois de quase um ano que eu descobri que eu não estava mais tendo aula com a Nura e sim com a Eza. Aconteceu isso comigo. Aconteceu com você isso? Mas 20 anos antes tinha acontecido comigo.
Eu conversava com a Eza, achando que era eu não Nura. conhecia a Eza. Eu também não conhecia só a Nura. A Eza veio de outra cidade. Sim. E eu achava que, né, Dona Núria, e era, né, a Eza. Mesmo quando a gente acha que a gente está extremamente certo, nossos sentidos, Depois, gente olha para a pessoa e tem certeza que é a pessoa e na verdade não é. Eu tive 2 alunos, agora, recentemente, muito gêmeos, mas eles andavam de roupa diferente. Mas eu tive outros que nem andando de roupa diferente, nem ninguém conseguia distinguir. O que um fez? Teve um dia que um não aguentou, foi lá e operou o nariz. Não aguentou. Para ficar diferente. Para ficar diferente. Não aguentou, não suportou essa situação. Porque, veja, se você, justamente nessa época, Fran, estava passando uma novela na Rede Globo, que era, o Tony Ramos fazia também um papel de gêmeo, era o Quinzinho e um outro cara lá. E aí, então, ficavam ainda tirando gozação com ele. Você é o Quinzinho ou você é o outro, né? Os 2 gêmeos, né? Então eles ficavam loucos. Aí um operou o nariz. Mas por quê? Porque se eu encontro sempre com um, pensando que é o outro, eu posso passar, se você não me contar, Sim. eu posso passar uma vida com aquilo que eu acho que sei, que é um conhecimento que eu tomo como verdadeiro, e ele não ser um conhecimento porque ele não é verdadeiro. Inclusive, isso é trama de todas as novelas que envolvem gêmeas. Então, porque uma gêmea se apaixona, Isso a irmã gêmea má vai lá e rouba o namorado dela. Isso mostra que mesmo diante daquilo que eu afirmo com convicção que sei e que é um conhecimento, ou seja, crença verdadeira bem justificada, né, que é o conhecimento, mesmo que assim, eu estou diante de alguma coisa que eu posso morrer sem saber que eu não sabia. Exatamente, a gente pode ter esse exemplo do Apelle. O Apelle é um pintor que, na verdade, que não ficou nenhuma obra dele, mas a gente sabe dele pelos escritos de outras pessoas, né? O Apelle, na época do Alexandre, um pintor muito famoso, diz a lenda que ele estava pintando ali, fazendo um dos seus afrescos, e estava tentando imitar aquela espuma que fica da saliva do cavalo. E ele, pintor famoso, pintor que sabia tudo que existia na arte da pintura, tentando fazer, não conseguia. Ele ficou com um ódio tão grande que ele não estava conseguindo reproduzir aquela espuminha, que ele pegou aquela esponjinha de limpar o pincel, que ele estava ali limpando mais o pincel branco, e de ódio ele jogou aquela espuma na parede. Nisso, essa espuma que ele jogou na parede fez exatamente a espuminha da boca do cavalo, da saliva. Era só fazer o cavalo em volta da boca. Aí fez o cavalinho em volta, terminou o quadro dele. Ele que era o grande gênio da pintura, que sabia tudo sobre pintura. Não sabia. Na hora não sabia. O acaso sabia. O acaso sabia, e ele não sabia. E ele não sabia, né? É interessante isso, porque também funciona assim também, quer dizer, interessante esse outro exemplo. É legal seu, esse viu? exemplo, né? Legal também esse exemplo seu. Então, bom, você veja só, como o cético não precisa duvidar de tudo ao mesmo tempo, ele vai duvidando por partes, então, a todo momento que você põe um elemento, ele pode tentar construir um contra-exemplo para mostrar que você não sabia, como esse que a gente brincou aqui agora. Sim. E você acha que isso significa, Paulo, que o cético não acredita na verdade? Não significa. Por quê? Significa o quê? Que ele não acredita na possibilidade de decidir. Né? Então ele suspende o juízo, ele fala assim, não vou dizer. Você fala assim, é por aqui ou por aqui? Não vou dizer, eu suspendo o meu juízo, ok? Mas aí entra uma parte prática, qual? Bom, tem muita coisa que se eu suspender o juízo, eu não posso agir. Sim. Então tem que suspender a ação, que é a ataraxia. Então eu me recolho. A atitude do cético é uma atitude de recolhimento, que também é do estoico e que também é do Epicuro, em certo sentido. Sei. A diferença é que o cético é mais individualista. Ele não precisa estar numa comunidade para fazer isso. Ele não precisa estar lá na estoa. Ele não precisa de amigos para ser cético. O cético é uma escola de individualismo, porque você pode ser cético sozinho. Sim. Interessante isso. Eu trouxe uma figura do Pirro. Você trouxe? Pedi para o Fernando colocar. No Pirro, olha o Pirro. Né? Com o nariz estourado, mas exatamente. É o Pirro. Não sobra muita coisa, né? Mas o Pirro, você veja que o Pirro, ele tem... Olha, repara só, né?
a tranquilidade do rosto do Pirro e super pacífico. E repara, esse aí, eu desconfio que não é grego, hein? Esse aí é uma reprodução romana, mas a partir de relatos. Mas repara um leve sorriso monalisiano. Exatamente, né? Parece muito assim, sorriso. Se você olha de relance assim, ele não está sério, né? Não. Ele não está sério, ele está tranquilo, né? Uma imagem que representa muito bem a filosofia, né, do Pirro. Ele está em dúvida, né? Aquela boquinha de quem está em dúvida. É uma analisa, ninguém sabe se ela está sorrindo ou se ela está séria, ou não tem como saber. E eu tenho também da cidade do Pirro, cidade de Elis, que é o Pirro de Elis. Cadê? É a primeira que aparece da esquerda para a direita, de cima para baixo, tem um pontinho vermelho ali, que é a cidade de Elis. Então, lá em cima, não é Megara? Não tá, é Megara que está escrito ali, em cima? Não é Megara. Porque ele está separado pelas regiões, como era na Grécia Antiga. Mas lá para cima, o que é lá para cima? Não tem Megara, mas não porque está os megáricos que circulam ali, eles eram céticos. Então é muito provável que o Pirro, ele tem aí um ponto com os megáricos. Né? Legal, e tem também... O Pirro não escreveu nada. Não, o Pirro não escreveu nada. Sabe por quê? Exatamente, porque se você escreve, você sabe. Sim. Como você não pode decidir, aí, por que a gente sabe das coisas do Pirro? Porque tem um discípulo dele que não era muito escrupuloso, falou, eu vou escrever, eu sou discípulo. Quis ganhar direitos autorais em cima do mestre. Eu sou discípulo mesmo, não tem problema. E tem mais uma figura que é da cidade de Elis agora, que foi escavada. Olha que interessante, esse daí é um templo em homenagem a Zeus. Que interessante. Sobraram algumas colunas, lá em Elis, sobraram algumas colunas. A gente faz aqui sempre mostra as fotos assim, porque é uma parte turística. Quem quiser depois conhecer, tirar fotos lá na Grécia e mandar pra gente mostrar aqui no programa, a gente vai mostrar sem dúvida. O Omar e o Fernando estão sempre na Grécia, viajando e juntos, com o salário aqui em da lua Just de mel. TV. Poderiam trazer coisa, mas não trazem, né? Nem souvenir não trazem quando vão pra lá. Não trazem. E é toda férias, todas as férias, Just TV manda eles lá, eles viajam, não traz nada pra gente aqui. Paulo, e suspender então o juízo, a ataraxia, a apatia, todos eles são uma forma de se conseguir a felicidade? No sentido da eudaimonia, ou seja, no sentido da prosperidade. Porque se você não está perturbado, as coisas acontecem para você. Né? As coisas vão acontecendo e você vai prosperando na vida se você não está perturbado. Então, se você consegue livrar-se da perturbação, as coisas vão ocorrendo, você vai prosperando. Então, a eudaimonia é a felicidade no sentido de prosperidade. Né? Certo. E quando não tenho, por exemplo, o ceticismo, depois do sexto empírico, ele vai dar origem ao ceticismo acadêmico. Acadêmico, do Descartes, por exemplo, o ceticismo metódico, né? Para resolver questões epistemológicas. Inclusive científico, né? Não, mas aí a ideia de não se perturbar já se perdeu. A partir do Montaigne ela já vai se perdendo, a ideia de não se perturbar. Embora o Descartes não seja nenhum bobo de ficar se metendo em fazer filosofia para conhecer. Ele faz filosofia para viver. Tanto é que ele só acordava depois das 10 da manhã. É um excelente exemplo de vida. Boa vida, tranquilo. Sem dúvida. Eu gostei desse exemplo de vida dele. Você gostou, né? Adorei. Eu sempre soube que você é uma cartesiana. Sim. Né? Porque eu vejo o Pitoco bater lá em você e nada, não consegue tirar... Não me tira. Da cama. Então vamos fazer um intervalo, Já Paulo? Intervalo? Então segura o ovo aí, porque o Fernando tem que comer o nosso Tô ovo. segurando aqui. Aí a hora que a gente voltar, a gente continua falando sobre empirismo.